Oi, meu nome é Tabata Queiroz, eu sou artista e terapeuta vibracional e hoje eu vim trazer uma super dica para vocês, que é de como metalizar suas tintas. Então vamos lá? A gente vai precisar de um pincel, pode ser de qualquer tamanho, qualquer tipo de ponta, é só pra gente fazer esse teste aqui, tá? Nós vamos precisar também de um papel, que seja um papel com uma gramatura maiorzinha, 180, 200, ou um papel para aquarela, é o suficiente para a gente fazer esse teste e poder depositar as tintas. Nós vamos precisar também de um pote com água, para que a gente possa limpar os nossos pincéis, um paninho, o nosso godê para depositar as tintas nele e fazer as misturas, e as nossas tintas. E o grande segredo coringa para a gente poder fazer essa metalização é um médium com efeito perolado. É esse nome aí, médium efeito perolado. É ele que vai fazer com que a gente consiga esse efeito de metalização, de perolarização das nossas tintas, tá? Então a gente usa ele na mistura com a tinta para que a gente possa fazer esse efeito de metalização e de perolarização, conforme vocês quiserem nomear aí, tá bom? Então, a gente vai fazer essa mistura, a gente vai poder utilizar em qualquer tinta, no caso aqui eu trouxe a tinta acrílica, e a gente vai fazer esse processo de metalizar, misturando as nossas tintas acrílicas com o médium, para que a gente possa aumentar a nossa gama de opções de tinta na hora de realizar os nossos trabalhos artísticos. E a gente possa, usar mais dos nossos materiais que a gente tem disponível. Então, a gente vai depositar um pouco dessa tinta no godê, para a gente poder fazer as nossas misturas. Eu não vou colocar muita tinta, porque eu não vou fazer nenhum trabalho artístico agora. Então, é só um pouquinho de tinta para a gente fazer esse teste aqui e eu demonstrar para vocês. A gente vai pegar o nosso papel. Eu vou molhar um pouquinho o meu pincel aqui para umedecer ele, pegar a nossa tinta e vou colocar aqui no nosso papel para vocês poderem ver o efeito dessa tinta sem o médium. Vocês verem como a gente fazer esse comparativo, tá? Então, a gente vai passar essa tinta aí no papel. Eu quero que vocês vejam como que fica o efeito e a gente fazer esse comparativo da tinta sem o médium e com o médium. Que como vocês podem ver, ela tá meio molhada ainda, a gente vai esperar secar um pouquinho dessa tinta. E aí, esse verde não tem efeito metalizado algum. E agora a gente vai depositar o nosso, eu vou colocar um pouco mais de tinta para poder eu fazer essa misturinha aí com o médium. Eu vou pegar o médium agora e a gente vai colocar aos poucos, tá? Esse médium não precisa ser muito. Então, a gente vai depositar um pouquinho do médium aí na tinta. Opa, foi muito. Mas tudo bem, não tem problema. Depois eu utilizo na próxima tinta. E aí a gente vai fazer essa misturinha aí do médium com a nossa tinta acrílica. E aí a gente vai colocar ela aí no papel pra gente ver o efeito que esse médium perolado faz na nossa tinta. Depositando no papel. E aí a gente espera secar um pouco pra gente poder fazer esse comparativo, né? Vou limpar o meu pincel agora. E aí eu vou pegar uma outra cor de tinta para fazer o mesmo processo, para mostrar para vocês como fica essa metalização, esse processo em diversas cores diferentes. Vai ter cores que vão aparecer mais e vão ter cores que vão aparecer um pouco menos, esse efeito perolado. Mas aqui no vídeo, de repente, não dê para ver tanto, mas ao vivo você consegue ver a diferença bem nítida desse efeito perolado na tinta. E a gente mistura o médium nessa outra cor. E vamos passar agora no papel. Vocês podem já ver que já mudou um pouco a tonalidade da cor da tinta.
né? Parece que o vermelho de cima, a tinta pura, tá um pouco mais vermelha. Olha lá, como vocês podem ver, já começa a aparecer o efeito perolado, já dá para ver uma diferença. O vermelho é mais gritante, a diferença. O verde já fica um pouco mais sucinto. Mas dá pra gente ver esse efeito perolado aí na tinta. E aí a gente pega a próxima cor para poder estar fazendo o nosso teste. Essa cor é amarelo indiano, número 52 da cor Fix. Então a gente deposita essa tinta no godê e aí a gente vai fazer o mesmo processo de aplicar um pouco da tinta no papel sem o médium. E aí depois a gente mistura esse médium para a gente poder estar fazendo esse processo de metalização. Eu acho que eu peguei um pouquinho da tinta verde aí misturada. Vai ficar um pouco verde e ficou. Mas não tem problema, eu vou misturar, vou pegar um pouco mais de tinta de novo e aí a gente faz o processo novamente. Vou botar mais um pouquinho do médium aqui. E aí a gente mistura. Com a nossa tinta. Ele até parece que ficou um dourado, não sei se vocês conseguem ver. Esse amarelo fica lindo demais com esse efeito perolado. Vou terminar aqui e eu mostro pra vocês. O vermelho, de novo, já tá mais seco. O amarelo que ainda tá um pouquinho molhado. Vou esperar secar pra ver se consigo mostrar pra vocês o efeito. Ela ainda tá um pouco molhada. Mas já dá pra ver o amarelo, a diferença. Olha como que esse efeito perolado fica na tinta. Uma outra forma da gente poder aplicar esse médium, eu vou esperar secar, vou pegar um outro papel aqui pra gente poder fazer esse teste. Uma outra maneira da gente utilizar esse médium é a gente pegar a tinta e aplicar ela diretamente no papel sem fazer essa mistura do médium com a tinta. A gente aplica a tinta sozinha, sem o médium, no papel, na superfície que você for trabalhar. E aí, posteriormente, a gente aplica o médium por cima dessa tinta. Ele fica um pouco mais intensificado, esse perolado na cor. Ó, como vocês podem ver, o amarelo sem o médium. Agora eu vou pegar o verde, vou fazer o mesmo processo. E vou pegar o rosinha também, o vermelho, quer dizer, e fazer esse mesmo processo de aplicar a tinta sozinha na superfície que eu tô trabalhando e depois aplicar o médium por cima. São duas maneiras que a gente pode utilizar. E aí vai da preferência de cada um, conforme o que acha melhor, né? Eu vou aplicar aqui o vermelho para poder eu mostrar para vocês como que vai ficar essas três cores fazendo esse processo de aplicar o médium por cima da tinta. Então, vamos lá, ó. Aqui são as três cores sem o médium. O amarelo já tá secando, o verde, esperar só o vermelho um pouquinho. E agora, nós vamos pegar um pouquinho do nosso médium e vamos aplicar sobre a nossa tinta. Então, nesse caso aí no verde, porque o nosso médium ele já tá meio misturadinho.
Ó, ele fica uma cor mais intensa de perolado. E agora eu vou aplicar nas outras duas cores. Vou botar mais um pouquinho de médium aqui. Vou limpar meu pincel, secar ele um pouquinho. E aí a gente vai aplicar esse médium nas outras duas cores. No amarelo. Vocês podem ver que a cor dá uma ofuscada, né? O médium por cima da tinta dá uma apagada na cor da tinta, na intensidade da tinta. Mas ele fica um perolado mais forte. Vamos terminar aqui para mostrar para vocês. Olha lá, como vocês podem ver, o perolado fica mais intenso, porém a intensidade da cor da tinta dá uma apagada. Eu particularmente prefiro esse processo de misturar a tinta com o médium. Eu acho que não se perde muito da tonalidade da cor da tinta e ao mesmo tempo a gente consegue fazer esse efeito perolado. Fica algo mais sucinto, né? Mas a gente não perde tanto essa intensidade da tonalidade da cor da tinta que a gente está usando. Como vocês podem ver, o vermelho sem e o vermelho com o médium. Aqui o amarelo sem o médium e o amarelo com o médium, um efeito perolado. Eu gosto mais de utilizar essa técnica de misturar. E o verde sem o médium e com o médium. Então é isso. E agora eu vim trazer para vocês uma tinta, né, já metalizada, que ela é uma tinta já de fábrica metalizada. E aí eu trouxe para poder fazer um comparativo para vocês, para a gente poder fazer essa análise e ver que esse efeito de metalização caseira que a gente está fazendo não difere muito dessas tintas já metalizadas prontas no mercado. Essa tinta é uma tinta internacional, né? É uma tinta que não tem aqui no Brasil. Eu comprei ela fora, é Arteza, e ela já vem metalizada. Então eu vou colocar ela aqui e aplicar no papel para poder mostrar para vocês e a gente fazer esse comparativo dessa tinta já pronta, metalizada, e a tinta que a gente fez esse processo de metalização de forma, entre aspas, caseira. Então, vou aplicar aqui no papel para poder mostrar para vocês essa diferença. Olha lá, como vocês podem ver, a diferença é praticamente nenhuma. Para mim, ao meu ver, não parece ter diferença alguma nesse processo da tinta metalizada pronta para esse que a gente faz a mistura da tinta com o médium perolado. Então é isso, gente. Eu agradeço demais a todos que me acompanharam até aqui nesse vídeo. E a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu trouxe para vocês. Não esquece de deixar o seu like, fazer seus comentários aqui embaixo. Isso ajuda muito a gente no crescimento do nosso canal. E eu espero vocês até o próximo vídeo.